Olá, turma do quarto ano. Vimos aqui para fazer as atividades do nosso PET 7. Esse vídeo eu vou explicar as atividades de língua portuguesa da semana 1. A gente vai trabalhar sobre um texto chamado texto argumentativo. A gente trabalhou diversos textos já esse ano, né? Agora a gente vai falar só um pouquinho sobre o texto argumentativo. Texto argumentativo é um texto em que não só expomos uma ideia, uma opinião ou uma tese, mas defendemos de modo a fazer com que o leitor aceite o que a gente está falando, aceite a nossa opinião. Assim, um texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir os outros que a determinada ideia nossa está correta. A gente vai tentar fazer eles aceitarem a nossa ideia. Nossas atividades iniciam na página 2. Atividade 1. Aprenda as etapas de um texto argumentativo. As características, né? Foi o que eu falei. Pode ser sobre qualquer assunto, desde que se baseie em um raciocínio, ou seja, na análise de ideias. A estrutura deve ser, claro, como temos trabalhado nas estruturas de textos, né? E dica: nunca deve ser afirmado algo que não venha de estudos ou informações adquiridas previamente. É preciso expor a sua opinião e defender o seu ponto de vista. Na número 2, veja um exemplo de um texto argumentativo. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente da cidade. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Isso é parte de um texto que está disponível nesse link aqui. Então, aqui nesse texto, o autor expõe a sua opinião baseada em fatos que são verdadeiros. A gente sabe, normalmente, que nas grandes cidades, que são as grandes metrópoles, há muitos congestionamentos. Em Uberlândia já existe isso. Uberlândia é uma grande cidade. Se vocês forem no centro no horário de pico, principalmente quando vocês estão voltando para casa, vocês observam que há um grande fluxo de carros, né? Uma grande movimentação. Então aqui ele fala um pouquinho que esses congestionamentos têm que ser evitados através de transportes públicos, que seriam os ônibus. O ônibus é um transporte público que cabe muitas pessoas. Imagina se em horário de pico, todas as pessoas do ônibus estivessem dentro de carros individuais. Seria muito mais complicado o nosso trânsito, né? Então, vamos às atividades deste texto. Na página 3, pergunta qual é o assunto do texto. Letra B. Qual é a opinião do autor? Explique. Então, você vai ter que tirar a opinião do autor desse texto, certo? Não é a sua, é do autor. Letra C. Qual a dica o autor dá para os leitores? Então, preste atenção. É o autor, tá? Vocês vão tirar as respostas de acordo com o texto da página 2. Atividade 3. Leia os textos abaixo e assinale qual é um texto argumentativo. Temos 2 textos, então, baseado no que você sabe o que é um texto argumentativo, você vai marcar um X dizendo qual desses 2 textos é argumentativo, certo? Agora é com você. Escolha um assunto de seu interesse e escreva um texto argumentativo sobre o assunto escolhido.
Pode ser sobre futebol, videogame, maquiagem, cabelo, o que você quiser. Então, o tema é livre. Mas vamos relembrar algumas coisas para a produção desse texto, certo? Aqui temos um esqueleto de uma redação ou produção de texto. Então, vamos relembrar. Você precisa produzir pelo menos 3 ou 4 parágrafos. O ideal é que seja 4 parágrafos. No parágrafo 1, você vai desenvolver a sua introdução. No segundo e terceiro parágrafo, o seu desenvolvimento sobre o assunto, né? E o terceiro, a conclusão sobre o assunto. Vamos supor que a gente vai redigir um texto sobre o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos para crianças e adolescentes. Então, na introdução, eu vou falar de maneira geral sobre o que eu penso sobre isso. Vamos supor que na introdução eu vou colocar no primeiro parágrafo que o uso dos aparelhos eletrônicos estão prejudicando a saúde das crianças e adolescentes. Aí, quando eu for desenvolver meu texto, a minha ideia no segundo e terceiro parágrafo, eu vou ter que expor pelo menos 2 ideias. No meu desenvolvimento, no segundo parágrafo, eu vou expor a minha primeira ideia. Eu vou falar que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos estão prejudicando a saúde física das crianças e adolescentes. Tem muitas crianças tendo problema de visão, problema de obesidade, porque ficam de frente à internet e acabam comendo e não desenvolvendo atividade física. Então, eu vou desenvolver no meu segundo parágrafo este assunto, essa ideia. Já no terceiro parágrafo, eu posso falar sobre a ausência de socialização. Então, aqui eu posso argumentar que as crianças e adolescentes estão ficando muito frente a esses equipamentos eletrônicos, deixando de socializar com a família, de interagir com a mãe ou o pai e os irmãos em casa, ou até em grupos de brincadeiras com as crianças em condomínios, na rua, alguma coisa assim. Eu posso falar sobre isso. E por fim, no meu parágrafo de conclusão, eu vou fazer uma retomada dessas ideias, desses parágrafos anteriores e fechar justificando o que eu pus lá no primeiro parágrafo, que tudo isso está fazendo mal às crianças e adolescentes. Então, você monte o seu texto desta maneira, usando o assunto que você mais se familiarizar, mais sentir a vontade para fazer. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode nos enviar perguntas. Uma boa produção de texto a todos.